bate-papo de hoje no programa Vozes dos Biomas é diretamente no Parque Augusta Prefeito Bruno Covas, na capital paulista, uma área verde pública fruto da mobilização por décadas da sociedade, que se tornou um dos mais frequentados em São Paulo. Inaugurado oficialmente em novembro de 2021 pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, este espaço com cerca de 25 mil metros quadrados fica concentrado no quarteirão entre as ruas Augusta, Consolação, Caio Prado e Marquês de Paranaguá, e é o primeiro parque municipal arqueológico na capital paulista, que abriga 375 espécimes nativas de Mata Atlântica, além de exóticas, onde já foram catalogadas 34 aves silvestres e se tornou um oásis em meio à verticalização e concreto urbanos paulistanos. Nossos entrevistados são o engenheiro agrônomo Heraldo Guiaro, gestor do parque, e os usuários Pedro Faria e Maria Luísa de Almeida. Heraldo, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E o nosso bate-papo pode começar justamente você contando a história do Parque Augusta, prefeito Bruno Covas. Por favor, conte pra gente. Bom, prazer também estar com você aqui, Suzano, no seu programa. Bom, o sítio do Parque Augusta era um sítio que abrigava inicialmente um palacete, né? E depois abrigou as escolas, uma escola importante aí da classe alta, das elites na cidade de São Paulo, que era o Colégio de Azul, e um colégio para as crianças mais pobres, que seria o Colégio Santa Mônica. Ele é considerado hoje um primeiro parque arqueológico da cidade de São Paulo, então aquelas estruturas que você vê ali na área do Gramado, que é conhecida como Prainha, são as sapatas do Colégio Santa Mônica, e mais uma série de pontos, de escadas e estruturas que permaneceram e que estão hoje preservadas e, na sua maioria, cobertas sob o solo do parque. Então, essa preservação da história e de todas essas estruturas arqueológicas foram, enfim, realizadas por DPH, Departamento de Patrimônio Histórico Preservado, o IFAM, que é o órgão que cuida do patrimônio, né, a nível federal, e da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, responsável pela implantação do parque, juntamente com um acordo do Ministério Público e a construtora que implantou o parque também. Bom, o parque é de 2021 e foi feito todo um levantamento, né, da biodiversidade. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso e nos desse exemplos do que se tem no parque, né, dessa riqueza, né, da biodiversidade. Então, quando o projeto iria ser implantado, foi feito todo um cadastramento de todo o patrimônio arbóreo do parque, né? Então, predominam algumas espécies, por exemplo, que eu falei para você, o jambolão, né? Nós temos aí uma série muito grande dessas espécies, são 200 e poucas árvores dessas, e todo esse cadastramento foi realizado para se identificar o que existia no parque e o que precisaria ser removido em termos de árvores que estavam doentes ou mortas e precisaria ser compensado nesse patrimônio que originário, né? Estava aqui no parque antes da implantação. Então, nós temos aí jambolão, nós temos uma série de espécies nativas também, como a quaresmeira, como a sibipiruna, temos muitas goiabeiras, pitangueiras, espécies nativas, né, atrativas de avifauna. E uma série de outras espécies também, por exemplo, o jambolão, uma espécie da Índia, né? E totalizando entre nativas e exóticas, nós chegamos perto de 1000 árvores colocadas no parque, né? E o estado de conservação, como você falou, né? Essas espécimes e espécies, né, elas estão em bom estado de conservação? Vocês tiveram que ter um cuidado maior, enfim, como é que estava a situação, né? Foi feito todo um trabalho de verificação, identificação, de pesquisa dos estados fitossanitários de cada uma das árvores. Algumas árvores estavam em condições
muito ruins, né? Outras estavam mortas, e aquelas que precisavam ser suprimidas, todas elas foram compensadas. E hoje, como se trata de um patrimônio tombado, o bosque é um patrimônio tombado, né? Todas as árvores que precisam ser, enfim, que morrem ou que caem, que tem uma queda, são substituídas pelas espécies que estão, as respectivas espécies, né? Então, nós vamos repondo e plantando essas árvores à medida que elas têm que ser ou suprimidas, ou todo um trabalho fitossanitário de poda que precisa ser feito, todo esse acompanhamento é feito pelas equipes da Secretaria de Verde e Meio Ambiente. E a avifauna, né? A gente sabe que também tem um levantamento, eu gostaria que você falasse um pouquinho e exemplificasse. Bom, nós temos aí aproximadamente 37 espécies levantadas aí com o parque, né? Então, 2 exóticas, né? O pardal e o pombo doméstico, e uma série de outras espécies que estão presentes. Dentre essas espécies nativas, que é muito predominante também em área urbana, você pode citar pelo menos 2 que são... Sim, posso. O pica-pau é uma árvore que está presente aqui, o periquito, o papagaio que está presente, tem o gavião, o carcará. E com relação a essa característica de patrimônio arqueológico, que é importante, a primeira, né? A gente sabe que tem alguns bens, principalmente tombados, tem o portal, tem a Casa das Araras, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, né? Qual a importância, né, de ter essa parte também estrutural dentro, né, da arqueologia, né? Bom, o portal, além da estrutura arqueológica e da importância da permanência da memória, né, da memória da estrutura, memória da cidade, o portal de entrada é o portal que mais recebe pessoas, né? E esse portal ele é dividido em 2 áreas, uma área que nós utilizamos para vigilância, né, que recebe a situação, mais uma outra área que também está reservada para um processo de segurança a priori, com um sonho de que nós possamos realizar ali uma área de recepção turística, né? A Casa das Araras é uma área que permanece do colégio, né? E que foi toda restaurada e preservada, é um local onde ocorrem exposições, as reuniões do Conselho Gestor e uma série de outras atividades que estão presentes ali naquela área. São bastante importantes esses 2 remanescentes preservados, estão completamente integrados no cotidiano, nas atividades do parque. E a gente sabe que teve uma mobilização muito grande por parte da sociedade, né? Fruto também disso que houve a decisão de, né, ter um parque. O que você pode dizer assim, que tem um conselho, né? O conselho também é feito por cidadãos comuns. O conselho é paritário, né? Ele tem os representantes dos usuários, 2 entidades da sociedade civil, quer dizer, uma entidade da sociedade civil. Normalmente o conselho trabalha com um titular e um suplente, por isso que a gente fala 2 entidades, né? E ele é paritário, também tem os órgãos do governo, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a Subprefeitura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, fazem parte desse conselho. O conselho se reúne uma vez por mês e discute as questões do parque, da manutenção, do manejo, as questões de eventos, regulamentos do parque, todas aquelas questões que integram e fazem parte e face à integração da sociedade civil com a gestão pública do parque. E com relação à questão da manutenção, né? A gente sabe que não é fácil, né, se manter um espaço público, e você citou que já são milhares e milhares de pessoas que passaram por aqui, né? Gostaria que até que você falasse quantas já passaram, né? E como é que é a gestão? Bom, quando a gente pensa em termos de um parque, né, aquele parque que já recebeu aí quase, acho que não pode ser uns 2.800.000 pessoas aproximadamente desde o início do parque, e que, por exemplo, num domingo pode ter 18.000 pessoas, num domingo de sol, que é o grande evento do parque, né, o sol na verdade é o grande evento. Nós temos que ter alguns braços operacionais para poder fazer
atender essa população que chega, atender os serviços ambientais que estão presentes aí, tanto a questão de jardinagem como a manutenção do patrimônio arbóreo. Nós temos que ter alguns braços operacionais. E esses braços operacionais também incluem a questão de segurança. Então, na questão de segurança, nós temos alguns postos de segurança, de vigilância, que trabalham estrategicamente colocados em alguns pontos importantes, por exemplo, como os portão 1, portão 2, portão 3, e a ronda que é feita por esses vigilantes. Então, são 6 vigilantes durante o dia e 4 vigilantes durante a noite, que atendem o processo de segurança do parque. Evidentemente que outras entidades como a GCM e a PM também atuam quando há necessidade, mas nós não temos tido problemas de furto, nem de roubo aqui dentro, e assim, é um lugar que a gente tem conseguido manter o seguro, né? Então é bastante importante essa questão da vigilância, que é um contrato terceirizado da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. A questão do manejo, a gente tem que discutir algumas coisas. Primeiro, os banheiros precisam estar limpos e adequadamente utilizados, então nós temos zeladores de sanitários que permanecem no parque, né? Então nós temos uma equipe de 3 zeladores que fazem os horários de funcionamento dos banheiros. Nós temos as equipes de limpeza que fazem o processo de varrição, recolha dos resíduos, né? E a manutenção, enfim, das condições higiênicas do parque, acertado. E um pessoal também que trabalha na área da manutenção dos jardins, né? Corte de grama, manutenção de jardins, implantação de jardins, de acordo com o que for necessário, e uma equipe volante da Secretaria que trabalha também com as questões de poda, supressões quando necessárias, e os plantios que também são realizados pelas nossas equipes. Além desses funcionários, nós contamos também com 10 funcionários, 10 participantes do programa Operação Trabalho da Prefeitura, que são programas que acolhem pessoas com alta vulnerabilidade, no sentido de trabalhar com elas para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Bom, a gente sabe que tem várias atividades desenvolvidas no parque, né? Educação ambiental, tem atividade física, oficinas. Eu gostaria que você desse um panorama assim, dessa parte de educação ambiental, né? Ou focasse nesse tema. Então, dentro do que é oferecido para o público, efetivamente, além dos serviços ambientais, da fruição dos espaços, do sol, do solário, nós temos umas atividades bastante importantes que são com artistas de ruas, né, que se apresentam normalmente aos sábados e aos domingos e trazem alguns espetáculos de circo, alguns espetáculos de teatro, pequenas esquetes que acontecem nessa situação. Uma série de atividades aí de yoga, de esporte, de caminhada. E uma das coisas que nos deixa muito contente é um trabalho junto com as escolas de educação infantil de todo o território. Então, são 6 escolas que estão aqui e nós realizamos aqui com eles plantios de algumas árvores quando elas têm que ser substituídas. Eles vêm, os professores trazem eles para brincarem na natureza, se integrarem na natureza, trabalharem com a questão de plantio, de horta, enfim, entender como é que essa plantinha vai crescer. Tem uma série de atividades que o parque propicia para essas crianças que consideram o Parque Augusta já como o seu quintal. Então são atividades bastante interessantes que nos dão muita alegria em fazer. Nós temos 2 estagiários que estão trabalhando bastante no processo de treinamento intenso com as próprias crianças, buscando o que talvez a gente chama de plantar o futuro, né? Ou seja, como é que se trabalha a atividade, a busca, como é que é um espaço verde nessa área tão cheia de concreto, né? Tão cinza, né? A situação desses espaços aqui. Então isso é um elemento bastante interessante que a gente tem trabalhado. E são vivências não só com as crianças, mas às vezes nós recebemos também pessoas para, enfim, conhecer um pouco o parque, como é que é a estrutura, o que significa um parque ecológico, qual é a relação que existe com o ambiente ambiental e a cidade.
Enfim, são atividades bastante gratificantes quando a gente considera a população do entorno e essas crianças, né? Desafios. Acho que o grande desafio realmente é receber esse público todo, oferecer a eles o que eles vêm buscar, né? E se reciclar. Das 5 da manhã às 9 horas da noite, né, às 21 horas, 365 dias por ano. Então acho que esse é o grande desafio. E o grande desafio é manter o parque limpo, o parque seguro, para que a gente possa estar oferecendo, num momento tão difícil, de uma cidade tão desigual, né, com tantos problemas, um local onde que as pessoas possam estar com tranquilidade e com segurança. Por exemplo, receber às vezes em alguns dias de uma semana, foi mais ou menos uma contagem que eu fiz de 535 pessoas de terceira idade que possam estar caminhando aqui dentro, fluindo o parque de uma maneira geral, de uma maneira tranquila, sozinho muitas das vezes, ou com seu pãozinho, é realmente um serviço bastante importante num momento tão difícil como o que a gente vive na cidade de São Paulo, principalmente na região central, as questões dessa desigualdade, a questão da Cracolândia, uma série de coisas estão acertadas. Então acho que se cumprir um aspecto que eu acho bem interessante, que assim, o parque ele não existe só enquanto espaço expresso na cidade, ele passa a viver dentro das pessoas. E aí você cria um campo de força super positivo em que tudo acontece de uma maneira boa, entendeu? A gente percebe isso, por exemplo, na maneira como as pessoas usam o espaço, embora no final de semana que recebe 18 mil pessoas, os resíduos são grandes, mas são resíduos que são colocados na maioria das vezes nas lixeiras, depositados no local adequado, não existe um espalhamento disso de uma maneira caótica, entendeu? Então tudo é certo. Então eu vejo como um elemento super importante e como isso já se sabe, né? Como é que o parque, o espaço verde oferece para as pessoas qualidade de vida, né? E eu vejo isso acontecer aqui. E para a gente finalizar, né, você foi por 15 anos gestor do Parque Ibirapuera, Sim. que é um ícone, né, dentro da cidade. Sim. Como é que você vê esse processo, né, Parque Ibirapuera, Parque Augusta, né? Qual o significado, né, para a população, né? São grandezas diferentes, né, na verdade. O Parque Ibirapuera, dentro das áreas de grade de 1.100.000 metros quadrados, 110 hectares, e fora do gradil, naquelas áreas externas anexas, 1.584.000 quilômetros de áreas verdes colocadas. Um parque que recebia 1.100.000, 1.200.000 pessoas por mês, hoje talvez deve estar ter aumentado esse número, faz tempo que eu não acompanho essas estatísticas, mas a gente passa a receber no Augusta em 25.000 metros quadrados, às vezes a gente pode receber quase 20.000 pessoas. Então os desafios são grandes também. É lógico que a escala é muito menor, considerando que o Parque Ibirapuera é um complexo cultural de serviços ambientais, um grande ícone da cidade, do país e eu diria do planeta, né? Poucas áreas do planeta têm aquela diversidade, aqueles serviços culturais e ambientais que o parque tem, né? Mas os desafios são grandes, atender a população, e atender uma população de 18 mil concentrada em 25.000 metros quadrados é bastante desafiante quanto atender 100.000 pessoas num espaço como o Ibirapuera, mas guardadas as devidas proporções, os parques vivem dentro das pessoas e é esse o grande desafio de manter ele vivo, limpo, seguro, para que as pessoas possam estar fluindo e tendo qualidade de vida. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e estamos aqui à disposição, o que for necessário, tá bom?
Dona Maria Luísa, por favor, conte pra gente qual a importância do Parque Augusta para a senhora, né? E um pouquinho da sua relação com o parque também. Olha, isso para mim é uma bênção, porque eu venho todos os dias que eu estou aqui, eu venho fazer minha caminhada, fazer minha meditação, faço um pouco de tai chi também. Às vezes venho de quinta fazer tai chi com a Leni, nem sempre, porque de quinta-feira é um dia meio atarefado para mim. Mas eu amo isso aqui de paixão. Nossa, eu acho que foi a melhor coisa que podia ter feito, sabe, aqui em São Paulo. Nossa, porque também é muito bem frequentado aqui, né? Vem várias pessoas, né? Todo dia tem gente caminhando. Nossa, tudo de bom. E a senhora conheceu o parque antes de ser parque? Sim. Como era? Da luta. Tava assim uma área abandonada, né? Bem abandonada, né? Então, tava aquela luta, né? Para fazer parque, né? Que não ia, que demorou um bom tempo, né? E resultou no que é hoje, então, Sim, né? essa maravilha aqui, ó. Muito obrigada, viu? De nada. Senhor Pedro, por favor, se apresente pra gente e conte um pouco da sua relação com a história do Parque Augusta. Meu nome é Pedro Faria, eu moro aqui na Caio Prado há 30 anos. E esse parque aqui, antes dele ser um parque, ele deu muita briga, muita discussão, muita coisa. Por quê? Uma construtora queria fazer prédio ali ao lado da Rua Augusta. E algumas pessoas eram contra o parque. Aí quem era a favor ganhou a briga. E virou isso que está aqui. Parque bom, parque legal. Antes aqui era frequentado muito por usuário de droga, por sexo, porque eu sempre, embora fosse fechado, não fosse parque, eu atravessava sempre pelo meio para sair do outro lado, pelo parque. Né? Esses espaços verdes aqui na área, né, central da cidade? Nossa, muito, mas demais. E como é que é a qualidade de vida? Assim, todo dia o senhor faz caminhada? Como é que acontece? Todos os dias, de manhã à tarde, eu trago minha filha para passear. A dona Pérola. Ah, Pérola, né? Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Agora, esse aqui, eu acho que, tirando o Ibirapuera, é um dos parques mais frequentados de São Paulo.